Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo sob controle? Sejam bem-vindos a mais um encontro. É muito bom ter vocês nessa aula, mesmo que de modo virtual. E para darmos início, nós teremos o nosso momento de devocional. E hoje nós leremos um texto que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Hoje nós falaremos um pouco sobre ansiedade, e esse versículo que nós acabamos de ler fala muito ao meu coração sempre que eu estou ansioso ou estou preocupado com alguma coisa. O livro de Filipenses ele foi escrito por Paulo e direcionado à igreja de Filipe. A primeira coisa que percebemos nesses versículos é que a ansiedade não é uma coisa nova. A ansiedade é algo que está presente durante a história da humanidade. Mas Paulo ele vai nos dar alguns conselhos para controlarmos a nossa ansiedade. Ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Então, sempre que estivermos ansiosos, se estivermos dúvidas se estamos fazendo o que é certo, se estamos no caminho correto, devemos orar, devemos conversar com Deus, devemos buscar a Deus, devemos buscar a sua palavra e Deus ele vai nos dar resposta através da sua paz. Sempre que nós buscamos a Deus e sentimos paz em nosso coração, é porque estamos na direção certa. E para finalizar, Paulo vai dizer para não ficarmos pensando em coisas negativas, coisas que não nos edificam, mas devemos pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, devemos pensar nessas coisas. Então procure sempre a orientação de Deus e pensar em coisas boas, coisas que edifiquem a sua vida. Vamos fazer uma oração nesse momento? Feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma aula, obrigado por mais um momento de devocional, onde nós estamos aqui lendo a Tua palavra, refletindo e podendo aprender. Nos ajuda a colocar em prática, nos ajuda a controlar as nossas ansiedades, nos ajuda a fazer escolhas certas segundo a Tua orientação, nos ajuda a Te buscarmos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Hoje nós estaremos dando uma pausa no estudo do ECA e nós estaremos entrando em um novo módulo. Mas antes, eu gostaria de saber quem leu o ECA todo, quem terminou de ler todo o ECA. Lembrem-se, vocês também são responsáveis para garantir que os seus direitos sejam cumpridos e respeitados. E para que isso aconteça, é necessário que vocês sejam conhecedores dos seus direitos. Então, leiam o ECA. O módulo que nós estaremos iniciando nessa aula chama Superando Aflições Emocionais. Todos nós somos dotados de emoções. Na adolescência, essas emoções costumam aflorar com um certo grau de intensidade, certo? Na adolescência, tudo é muito intenso, parece que tudo nunca vai passar, parece que nada poderá ser superado. A saúde emocional faz parte do desenvolvimento físico. Desejamos que vocês cheguem a um resultado esperado nessa área, ou seja, que optem por uma vida saudável e tenham uma boa saúde. Para isso, é necessário que vocês pensem sobre as suas emoções, visto que em nosso cotidiano, muitos adolescentes acabam perecendo por não aprenderem a lidar com as suas emoções e com turbilhões de emoções que essa fase carrega.
Como lidar com aquela apresentação em público, como falar com aquela menina, como agir diante daquele menino que você está afim, como resolver aquele problema, como aceitar as mudanças do seu corpo, como lidar com o frio na barriga, com a mão suada, com o coração acelerado, enfim, como lidar com os nossos medos, frustrações e desapontamentos. Nesse modo, nós vamos mostrar que podemos superar as nossas aflições emocionais. Nesse módulo, vamos mostrar que podemos superar as aflições emocionais. Sabemos que com o Senhor Jesus é possível superar as aflições emocionais. Ele nos ensina a lidar com as nossas emoções por meio do seu Santo Espírito, nos fortalecendo, nos encorajando e nos dando um sentido para aquilo que nos é tão confuso. E o tema da nossa aula é Ansioso demais? Nós aprenderemos sobre a ansiedade e seremos capazes de optar por escolhas responsáveis e sábias para a nossa saúde. Segundo o Dicionário Aurélio, o Dicionário da Língua Portuguesa, a ansiedade significa aflição, estado emocional angustiante acompanhado de alterações físicas, cardíacas, respiratórias, dentre outras, e que se prova em situações desagradáveis, sendo elas reais ou não. Então nós podemos perceber que a ansiedade causa aflições, alterações físicas, como aceleração no coração, a respiração ofegante, causa situações desagradáveis e o mais interessante é o final da definição, onde diz que essas situações elas podem ser reais ou pode ser apenas algo criado pela nossa imaginação que a pessoa eleva a um estado tão grande que causa ansiedade. Alguns sintomas da ansiedade. Existem sintomas psicológicos e sintomas físicos. Os sintomas psicológicos são medos irracionais, autoconsciência, ou seja, você começa a criar situações e vocês mesmos tornam essas situações reais. Lembranças ruins, preocupação demasiada, preocupação exagerada, perfeccionismo também de forma exagerada. Os sintomas físicos são insônia, roer unha, tensão muscular, dores. Todos esses sintomas são sintomas de ansiedade. Existem alguns tipos de ansiedade. Ansiedade generalizada, caracterizada pela preocupação excessiva em relação a diversos problemas e atividades do dia a dia. Então é uma pessoa que ela se preocupa de maneira excessiva, de maneira até descontrolada com os problemas, com as atividades do dia a dia. Provavelmente essa pessoa está tendo ansiedade generalizada. Existe a ansiedade social, como o próprio nome já diz, é a ansiedade por estar em situações sociais. Todos nós já passamos por situações de desconforto ao apresentar um trabalho na frente da turma, a conhecer uma pessoa nova, a ir numa festa onde só tem pessoas desconhecidas, você sente aquele friozinho na barriga, a mão suando. Isso é normal, mas existem pessoas que se sentem tão desconfortáveis a enfrentar esse tipo de situação que as suas relações são de pavor e pânico quando o assunto é interação social, de tal ponto que essas pessoas chegam a evitar as situações sociais, fugindo delas, alegando que essa é a melhor forma para que elas não tenham problemas. A fobia social é caracterizada pelo medo da exposição, do julgamento dos outros, levando a situações de isolamento sociais. Geralmente também são acompanhadas de perda de autoestima e medo de ser criticado. Também temos o transtorno de ansiedade, caracterizada por sentimentos de preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas suas atividades diárias. Ou seja, a pessoa tem uma ansiedade tão grande, uma preocupação tão grande, um medo tão grande que ela não consegue realizar as suas atividades diárias. Alguns exemplos de transtorno de ansiedade incluem ataques de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, um transtorno após acontecer um trauma, como por exemplo um assalto. Existe a crise de ansiedade. A crise de ansiedade ou ataque de pânico é um momento em que os sintomas da ansiedade se manifestam de forma abrupta e intensas. São caracterizadas principalmente por
Taquicardia, o que é isso? É quando seu coração está muito acelerado e não consegue bombear o oxigênio de forma correta para todo o corpo. Também existe a respiração irregular, o medo e tremores no corpo. Muitas das vezes, quem sofre crise de ansiedade já possui um histórico de ansiedade generalizada ou síndrome de pânico, resultados no descontrole das emoções ou da respiração diante de alguma situação de estresse ou trauma. Ataques de ansiedade ou crise de ansiedade é uma relação emocional extrema de pânico e nervosismo. Geralmente está relacionada com momentos de estresse, traumas ou de medo extremo. Mesmo quem não tem o transtorno de ansiedade pode ter um ataque em circunstâncias extremas. Como controlar a ansiedade? Na adolescência, sempre que possível, o melhor será optar por técnicas naturais para evitar ansiedades, tais como praticar atividades físicas, praticar um relaxamento, uma massagem, você ir para um lugar tranquilo, respirar, ouvir uma música boa que vai lhe acalmar, ter uma alimentação saudável também vai contribuir muito para que você controle a sua ansiedade. Todos nós passamos por momentos de ansiedade em vários momentos de nossa vida, o que é um processo natural, o que vai nos dizer se estamos ansiosos demais e se essas situações estão nos tornando ansiosos excessivamente, será a frequência ou a intensidade que esses momentos acontecem. Nesses casos, é importante que você procure alguém de confiança e relate o que se passa, para que assim você possa ser enviado a um profissional especializado. Aqui no nosso projeto nós temos um psicólogo que está disposto a lhe atender. Então, se você está tendo crise de ansiedade, se você acha que a sua ansiedade está de forma excessiva, de forma descontrolada, você pode estar nos procurando e nós podemos estar encaminhando você ao profissional especializado. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Sigam as dicas que aqui foi passada para que vocês possam controlar a ansiedade. Busquem praticar atividades físicas, busquem ter uma alimentação saudável, busquem práticas de relaxamento, busquem escutar coisas boas para que assim você consiga controlar a ansiedade. E acima de tudo, busque a Deus, busque conversar com Deus, busque entender qual a vontade de Deus para a sua vida, para que Ele traga paz ao seu coração e você não fique ansioso, certo? Qualquer dúvida, qualquer problema, estamos à disposição, você pode estar conversando conosco. E agora que você já assistiu essa aula, vai lá no nosso grupo do WhatsApp e confirma a sua presença, certo? Até a próxima aula e fiquem com Deus.